Começou a onda de burrice do mercado financeiro. Ai meu Deus, esse meio que eu faço parte, velho, vou te contar. Tomado por liberais e pior, a maioria é liberal bobo ainda. Inclusive, antes de ir pro assunto do vídeo, deixa eu fazer uma consideração aqui. Nos últimos dias eu estive na China, né, com a galera dos Três Irmãos Podcast. Poxa, foi uma viagem sensacional, né, cara? A China é um lugar maravilhoso. Se um dia, poxa, você tiver a oportunidade de conhecer, vai valer muito a pena. E eu gravei vários vídeos lá, e os últimos 2 vídeos que eu postei foi uma entrevista excelente, né, um bate-papo, na verdade, com o comandante Robinson Farinazzo, tá, um grande brasileiro aí, nacionalista. E também eu postei um vídeo com o rolê que eu tive lá com o Felipe Durante e o Thiago Santinelli, que são 2 youtubers bem conhecidos aí na internet. E eu agradeço de verdade a todos vocês que chegaram aqui. Mas já fazendo um alerta pra vocês, que é o seguinte, tá? Porque senão muita gente vai falar, eu espero não me decepcionar com você, Daniel, sou um novo inscrito. Então, antes de você se decepcionar, eu já vou te dizer quem eu sou, tá? O nome do nosso canal aqui chama Investland, ou seja, Invest vem de investimentos. Aqui a gente fala de investimentos e economia. Todavia, a gente sabe que essa caixa de investimento e finança do YouTube é tomado pela cartilha liberal, né? A galera aí tem ódio de pobre, ódio de Estado, acha que o Estado só atrapalha e tal, e são mais egoístas, na minha opinião, né? Falam que o Estado atrapalha, mas em compensação eles estão lá com o capital deles e com o lobby deles mamando nas tetas do Estado, né? Enfim, e essa caixa de investimentos, infelizmente, no YouTube é tomada por isso, e o mercado financeiro é tomado por essa galera liberal. E eu, apesar de ser do mercado financeiro, de ser do setor privado, eu gosto de empreender, gosto de ganhar dinheiro, gosto de investir, acho isso importante. Inclusive o chinês gosta disso também, tá? Mas eu, apesar de ser sim do mercado, eu não sou neoliberal, ou não tenho essa fobia de pobre, ou essa visão que eu considero muito antinacionalista, né? Que a maioria dos youtubers tem. Não vou citar nomes porque eu também não sou um cara brigão. E por que eu tô dizendo isso? Na viagem tinham várias pessoas, né? Tinha bolsonarista, tinha petista, tinha gente de todos os lados. Eu fiz um rolê aí com algumas pessoas que são até comunistas, enfim. E imagino que alguma galera da esquerda também tenha entrado aqui no canal. E é só pra te avisar, eu não sou um comunista revolucionário, tá? Então assim, antes de você falar, vai me decepcionar e tal. Gente, eu não sou um comunista revolucionário. Sou um cara de mercado, sim, mas que acredito muito no uso do Estado para desenvolver uma nação juntamente com o setor privado. Eu acredito que o Estado, sim, bem organizado, cara, pode acabar com a extrema pobreza, assim como eles acabaram com a extrema pobreza na China. Cara, a gente não viu um morador de rua, cara. E é impressionante porque no Brasil tem muitos cristãos, né? A gente tem mais de 80%, se eu não me engano. E cara, o cristão deveria olhar e falar, cara, que país é esse que eliminaram com a extrema pobreza? E foi de ontem, foi agora, foi recente. Mais de 700 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Tem países capitalistas que conseguiram também, mas nessa quantidade, igual a China, não existe, tá? E eu fiquei muito feliz, assim, com essa ascensão social, ascensão econômica também, né? Mas a ascensão social que a China tem. Cara, o trânsito não tem barulho. A gente não viu pessoas em situação de rua. Nós vimos uma pessoa pedindo dinheiro na rua, a gente colocou até a foto no grupo lá depois, que uma das pessoas do grupo viu, né, e colocou lá. Então a China, eu imagino que de maneira humana tem evoluído bastante, e eu, Daniel, sou bem pragmático. Eu quero o melhor do que o Estado pode fazer, de trazer o bem-estar social, principalmente para a camada mais pobre da população. Eu não preciso do Estado, Daniel, eu já tenho condição financeira. Mas sim, o Estado tem que ajudar as pessoas mais necessitadas, e sim, ele pode ser um indutor do desenvolvimento. Então essa é a minha opinião. Que, se você for sincero, é bem diferente da caixa de economia liberal que a gente tem no YouTube, tá? Mas, ainda assim, eu não sou um comunista revolucionário, tá bom, gente? Então você vai me ver aqui falando de ações, falando de ganhar dinheiro. Inclusive, eu ganhei bastante dinheiro, muitos milhões, inclusive, na costa dos liberais bobos do mercado financeiro. Principalmente quando eles ficam profetizando o caos, né? E o mercado erra tudo. Eles falam que o Brasil vai virar Venezuela, que não sei o que e tal. E a gente acaba comprando boas empresas a bons preços e tendo essa valorização. Bom, e eu também, você percebeu, eu falo um pouco rápido, mas vou tentar falar mais devagar. Mas bom, esse aí sou eu, e talvez eu perca alguns inscritos depois de falar isso, mas não tem problema nenhum. Eu fiz um pacto comigo mesmo de que eu vou manter a minha originalidade, tá? Trazer o melhor do setor privado e o melhor do Estado. E se eu tiver mais ou menos inscritos por causa disso, paciência, eu vou manter sendo eu mesmo. Mas bem, indo agora pro vídeo, porque a gente começou com uma nova onda de burrice do mercado financeiro, e eu vou te mostrar depois da vinheta. Esse aqui é um quadro que a gente faz final de semana, quase todo fim de semana, chamado Resumo da Bolsa, onde eu te mostro tudo o que rolou na semana nas áreas de economia, finança e investimentos. E aí, o que eu vou comentar hoje é em cima desses números que eu vou te mostrar agora. Primeiro de tudo, nosso querido índice Ibovespa
subiu mais de 1% essa semana, fechando acima dos 181 mil pontos. Gráfico na tela para você do nosso querido Ibovespa. Gente, isso aqui a gente está vivendo no Ibovespa máxima histórica, tá? 185, 186 mil pontos. Acima de 180 é uma super máxima. Até um dia desse a máxima do Ibovespa era 130 mil. Tô falando de meses atrás, tá? E agora a gente tá em 180 mil. E aqui a primeira crítica à galera, né? O mercado não tá chamando isso de bull market. Por que é bull market? Bull market é quando tá bombando, né? O negócio tá indo para cima e tal. E o bear market seria o urso, né? É quando o mercado tá fraco, tá em baixa. O bull é o touro e o bear é o urso, né? E por que o mercado brasileiro insiste em não chamar esse nome de bull market? Eu imagino que é basicamente por conta de um ódio ao Lula, ou ao governo federal e tal, que supostamente é uma cartilha de extrema esquerda, que é outra miguelagem pesada. Gente, desculpa aí a galera mais apaixonada aí pelo Lula e tal. Até acho que ele fez algumas coisas boas, a reforma do IR e tudo bem, mas assim, chamar o Lula de extrema esquerda ou até de desenvolvimentista, pra mim é bem diferente. Ainda mais quando eu vim da China agora, pra mim é bem complicado, né? O Lula parece bem um governo assim de centrão, com um aspecto mais social. Todos os governos em média eu acho que eles tendem ao centro no Brasil, mas ele é um centro com um aspecto mais social ali, etc. Não tem tanta raiva de pobre quanto outros governantes. E assim, o fato é que o Lula, o PT e todos os outros partidos poderiam ter um projeto de país de longo prazo, assim como eu vi lá na China. Então essa é a minha crítica que eu faço, não só a ele, mas a todos os partidos. Cara, a galera não tem projeto. O único que tem projeto ainda é o Ciro, né? Mas o Ciro tem dificuldade nas alianças dele, às vezes ele fala mais do que devia e tal. Então a grande realidade é que o Brasil tá meio perdido nisso e boa parte do mercado não está chamando isso de bull market, por quê? Ou de que o mercado brasileiro tá voando e tal, muito por essa antipatia que eles têm ao Lula, né? Mas ainda assim eles estão cometendo umas burrices, e não é nem essa burrice, eu quero te mostrar qual é. Nossos outros indicadores, a gente vê que o Ibovespa subiu essa semana, índice dos fundos imobiliários subiu essa semana, SP500, que é a bolsa americana, também subiu. Nosso querido dólar caiu e fechou a 5,26, tá? E meus queridos, o dólar, né, o real, na verdade, foi a segunda moeda que mais valorizou no mundo em janeiro. Então o real tá se valorizando bastante, a gente agradece, né? Significa que o dólar tá caindo, a gente gosta de falar assim. E todos esses efeitos positivos de bolsa subindo, dólar caindo, a galera tende a não associar ao Lula. E de verdade, não necessariamente é culpa do Lula ou não. Tudo sempre é mais complexo. Tem méritos sim do governo, mas tem coisa que é cenário externo. A realidade é essa. Tem o peso do governo, tem o peso do cenário externo e é um cenário de muitas variáveis, né? Mas você pode ver que a galera da Faria Lima, eles tentam tirar isso. Então, por exemplo, especialistas apontam o efeito na retórica do Trump que tá mais suave. Pô, mas se fosse só a retórica do Trump, o Brasil podia estar na média da valorização, né? E ele foi a segunda moeda que mais valorizou no mundo e a Bolsa de Valores é uma das que mais cresce. Tem muito capital externo entrando aqui no Brasil, tá? Já te conto mais sobre isso. Deixa eu só resumir rapidamente o setor BEST, que é um setor que eu gosto muito, setor de bancos, energia elétrica, seguro, saneamento e telecom. São setores perenes, tá? Então a gente tem a maioria das empresas no azul do setor BEST. E essa tela aqui serve para você tirar um print resumido, eventualmente você tem essas ações, você tira um print para saber tudo o que aconteceu na semana, em vez de você estar programando ação por ação, a gente prepara esse print para você, facilita muito a sua vida. Assim como o nosso setor de commodities. O Brasil é um grande exportador de commodities. Inclusive, o governo agora acaba de assinar o acordo União Europeia-Mercosul. Papai Lula estava lá, todo feliz, assinando esse acordo. Daniel, esse acordo é bom, é maravilhoso, como o governo está falando e tal, etc. Então, eu não quero ser, não sou profeta, mas assim, pode ser bom, mas tem um perigo muito grande aí nesse meio, que é um perigo da gente se desindustrializar cada vez mais e um perigo também de, se o Brasil não tiver um plano de desenvolvimento estratégico de longo prazo igual a China tem, a gente pode ferrar mais nossa indústria, acabando vivendo mais ainda como um super fazendão, dependendo cada vez mais de commodities. Então, para commodities, eventualmente é bom. Para alguns setores da economia, eventualmente pode ser bom. Então, Daniel, não é que eu sou contra o acordo. Eu acho legal, você pode ter feito o acordo desde que viesse um plano de Estado junto para não deixar a nossa indústria morrer e principalmente até incentivar a indústria. Os maiores países do mundo e mais ricos, queridos, são os que aumentam a sua capacidade, a sua complexidade econômica. Ou seja, os produtos da economia, os produtos manufaturados, industriais, eles não são básicos. Por exemplo, o que é um produto básico? É um produto que você tira da terra, que Deus já deu pra gente, basicamente. O petróleo já estava aí, o boi já estava aí.
A soja já estava aí, tudo bem, a Embrapa ajuda, a gente muda alguma coisa aqui, faz o plantio, cultiva o gado e tal, o ser humano melhora as coisas, mas basicamente são produtos crus. Enquanto algumas outras economias não dependem somente do agro, eles vendem serviços de alta tecnologia, softwares, designs, etc. Ou então produtos muito bem elaborados e tecnológicos, como por exemplo a China. A China tem 100 marcas de carros elétricos, filho. O trânsito na China é simplesmente silencioso. Os ônibus, as motos, os carros, não tem carro velho, cara. É um negócio que é impressionante. Inclusive, as marcas de carro elétrico foram bem ajudadas pelo Estado chinês. Um projeto do Estado que o setor privado acabou se beneficiando. E hoje, eu, Daniel, tenho um BYD aqui, por exemplo, na minha casa, tá? Não foi só o livre mercado que fez isso, foi o mercado, mas com bastante ajuda estatal. E aí a China, em vez de depender só de agro, agora vende produtos de alto valor agregado. Por isso que a sua economia cresce bastante. E a economia crescendo bastante, você tem menos pobreza e você tem mais segurança. Porque enquanto os mais radicais ficam discutindo se tem que armar a população ou se tem que desarmar a população para o mundo ser mais seguro, o fator principal não são as armas, mas sim a economia. Quanto mais rica a economia de um país, melhor a segurança. Óbvio que há exceções. Os próprios Estados Unidos são bastante ricos, mas a segurança tem piorado. Mas no macro, a economia ajuda bastante coisa. E esse acordo aí, se ele não vier, seja com o governo Lula ou com próximos governos, aliado a um projeto nacional de país, pode ser que a gente vire o fazendão e fique dependendo só de exportar commodities. Então não é de todo ruim, mas temos que analisar bastante. E o Boletim Focus é a profecia dos economistas, tá? De como vai terminar o ano. Então, as instituições financeiras previram que o ano vai fechar 2026 agora com a inflação em 4%, PIB em 1,8%. Normalmente o mercado erra, né? Então eles falam que o PIB vai ser mais fraco e o PIB normalmente vem mais forte. E eles falam que a inflação vai ser maior e normalmente ela vem menor, tá? Se bem que a previsão de inflação deles tá até ok, na minha opinião. Câmbio vai fechar a 5,50 e Selic a 12,25, tá? Até porque Selic a 15% é um absurdo, na minha opinião. E até a 12,25 também é um absurdo, na minha opinião, tá? Eu invisto aí no mundo inteiro, né? Não em todos os países, mas em boa parte do mundo, através de ETFs. E cara, nada justifica o Brasil ter essa taxa de juros. O Brasil tem a segundo pior juro real do planeta. E o Brasil não é, mesmo se você for liberal, da ótica liberal, tá? O superávit primário, o fiscalismo, a inflação e tal, a base monetária. Cara, o Brasil não tem a segunda pior inflação do mundo. O Brasil não tem o segundo pior resultado fiscal do mundo. A China, inclusive, tem déficit há 30 anos. Os Estados Unidos há 40 anos. E eles têm um juro menor que o nosso, tá? O Brasil não tem a segunda pior poupança interna do mundo. O Brasil não é um país sem reservas, a gente tem reserva internacional, a gente é credor, temos 350 bi de reserva internacional. Nosso Banco Central tem até ouro agora, né? Aumentou um pouco a reserva de ouro também. Então não justifica o nosso país ter a segunda pior taxa de juro real do mundo. Mas isso aí é pressão de uma parte do mercado financeiro, tá? Que com seus grupos de lobby ficam deixando essa Selic alta. Bom, e qual é a grande burrice do mercado financeiro? Não, antes disso eu esqueci de te mostrar. É o resumo da bolsa, né? Então a gente tem que resumir tudo o que aconteceu e daí eu te digo as coisas malucas do mercado. Bom, o Fed, que é o Banco Central americano, tá? Interrompeu o ciclo de queda de juros. Então o juro estava lá perto de 5% e ele começou a cair, e ele parou agora na faixa de 3,5% a 3,75% ao ano, tá? E quem que está pé da vida com isso? Donald Trump. O Donald Trump briga com o presidente do Banco Central, que é o Jerome Powell, porque ele quer que a taxa de juros diminua. Inclusive, presidentes da República do mundo inteiro querem que o presidente do Banco Central baixe os juros, né? Isso aí é normal. Mas o Trump tem um pouco mais a vibe de ditador, né? Então ele fica falando de demitir o cara, bota uma pressão, bota investigação atrás. Aquele estilo Trump que a gente conhece, tá? E tá aqui a trajetória dos juros americano. Lembrando que quanto menor os juros da economia, mais a economia é estimulada. E todo presidente quer que a sua economia seja estimulada. Analistas avaliam que o comunicado teve um tom mais duro que o divulgado em dezembro, indicando que a taxa de juros deve permanecer estável por algumas reuniões. Enquanto isso, Trump diz que anunciará em breve um substituto para Powell. Powell que é alvo de muitas críticas do Trump, né? Ele chegou a cogitar o secretário do Tesouro, o famoso Scott Bessent, que recusou o convite. Eu não sei se é bom ou ruim ele recusar o convite. Enfim, com isso, o nome de Kevin Hassett, conselheiro econômico da Casa Branca, passou a ser apontado como um dos favoritos. O que eu sei é que o Trump vai indicar alguém que ele possa manipular ou ter 100% de influência. Em alguns bancos centrais independentes, o presidente indica, mas você percebe ainda que o presidente do Banco Central consegue ter alguma certa autonomia, né? Inclusive o papo autonomia do Banco Central, a independência é bem questionável, tá? Mas eu não quero entrar nesse assunto. Mas o Trump certeza vai botar um cara que ele consegue influenciar bastante, né? E o Trump perdendo a próxima eleição, isso ele não arrumar um golpe, não arrumar nada disso, né? Ele perdendo a eleição de 2028, nem perdendo na verdade, porque ele não pode reconcorrer mais, né? Mas assim, entrando outro presidente, por exemplo, do Partido Democrata, ele vai ficar com o presidente indicado pelo Trump agora. E se for um cara extremamente ideológico, pode ser que coisas diferentes aconteçam nos Estados Unidos. Daniel, mas o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente o seguinte, que o nosso Banco Central, liderado por
Gabriel Galípolo, indicado do Lula, manteve os juros em 15% ao ano, que é um negócio absurdo, né? E aí, querido, tem um negócio chamado diferencial de juros, porque é o seguinte, ó, se o juro brasileiro está a 15% e o juro americano está em 3%, é 3,5%, tá? Então nós temos uma diferença aqui de mais ou menos 12 pontos percentuais, 11,5 pontos percentuais, se as minhas contas não estiverem erradas. Então, se as moedas estiverem estáveis, por exemplo, o dólar para o real, se eles não variarem muito, um investidor americano pode falar, cara, em vez de eu ganhar 3,50 nos Estados Unidos, eu posso ganhar 15% no Brasil, é 11, 12% a mais do que eu ganharia nos Estados Unidos. E aí acontece um grande fluxo de capitais para cá. Por isso que o real tem se valorizado, porque o dólar está entrando aqui, e por isso também que a bolsa está subindo. Ah, Daniel, então os liberais estão certos, porque não tem nada a ver com o Lula e etc. Uma parte tem, outra parte não tem. O fato é que se a economia tivesse em frangalho, a inflação tivesse alta, o Brasil tivesse em crise, esse dinheiro não viria para cá. Como temos resultados moderadamente bons para essa cartilha neoliberal, né? Que é uma inflação de 4%, bolsa subindo, desemprego está nas mínimas históricas, independentemente do jeito que você calcule, tá? O Banco Central tem reservas internacionais, então o investidor olha e fala, cara, o Brasil dá para investir. O déficit primário do Brasil fechou agora em 50 bi, que é basicamente zero, né? 0,05% do PIB, então não é tanto assim. Tem países que são muito piores, então o investidor internacional coloca dinheiro. E eu já mostrei para vocês, tá? Inclusive eu tenho um vídeo de 3 passos não liberais de como ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Depois dá uma olhada nesse vídeo. E lá eu falo que essa história de déficit do governo, o déficit é grande, logo não vai atrair investimento. Isso é mentira pura. O Milei fez superávit primário e nominal na Argentina. Cadê os dólares? Não entrou. Cadê os dólares lá investindo? Não tá. O Milei tá pegando dinheiro emprestado, filho. Já pegou 1000 vezes dinheiro emprestado. Enquanto isso, um monte de país que tem déficit, inclusive os Estados Unidos, a galera investe. Então, déficit de país não tem a ver com entrada de dinheiro. Ainda mais se for um déficit em moeda própria, tá? Se for um déficit externo, aí sim é ruim. Mas déficit em moeda própria e você tendo reservas internacionais não importam tanto, importam, mas não importam tanto na hora do investidor escolher o país para investir. Por isso que o mercado financeiro tem que lidar com essas burrice. Os caras, 2 anos atrás, estavam prevendo o dólar a R$7. Estavam falando de dominância fiscal, que é quando supostamente pode subir o juro que for, mas o Estado está gastando tanto. O déficit primário de 0,4%, 0,2% do PIB. O gastando muito deles. E aí o juro não faria mais efeito e tal. É basicamente ódio ao petismo, né? E aí, quando acontece o contrário, que as coisas estão indo dentro do modelo neoliberal, tá? Relativamente bem, a galera tenta achar outros culpados. Não, o culpado é o Trump. Não, o mérito disso é do Flávio Bolsonaro, que tá indo bem nas pesquisas agora. É a trade Tarcísio. E aí é puro vômito de ideologia. Por isso que eu ganhei bastante dinheiro no mercado financeiro, tá? Mas isso, olha só, olha o ponto de vista que eu vou te falar. Isso é bom quando o negócio está em baixa. Então, por exemplo, eu vou mostrar minha carteira de novo pra vocês aqui. Que os outros influencers é difícil mostrar carteira, né? Se bem que na última semana até que uns mostraram, porque tá em alta, né? Agora quando tá em alta é fácil ganhar. Mas eu mostro sempre, mesmo quando a bolsa tá em baixa, e você vê que eu lucro mesmo quando a bolsa tá em baixa. Então, por exemplo, aqui nessa carteira eu tenho 7 milhões e 800 mil reais investido. Eu tava até com mais de 8 milhões aqui. Eu resgatei um pouco esses dias, porque vou já te contar o porquê. Mas enfim, só de ações eu tenho 5 milhões e 300 mil reais, tá? Aí, olha a rentabilidade disso aqui, ó. A variação é 43%, ou seja, eu coloquei aqui uns 3 milhões e meio, tá? Eu invisto em renda variável há mais ou menos 6 anos, tá? Mas o prazo médio dessa carteira é 2 anos e meio. Dessa aqui é 2 anos e meio. Então eu coloquei como se fosse 3 milhões e meio, virou 5 milhões e 300 mil reais. Você fala, Daniel, isso é mais que a Selic. É 43% de variação. Mas não quer dizer que foi só isso que eu ganhei. No final eu ganhei 193%. Porque as empresas, você não ganha só da variação, você ganha do lucro que elas pagam. E eu invisto em boas empresas, porque eu não quero saber dessa variação. Por exemplo, Vale, eu ganhei 216 mil só de variação, de subir o valor da empresa. Banco do Brasil, 220 mil. Taesa, 108 mil. BBSE, 189 mil. Petrobras, 180 mil. Tá aqui, ó, 50 mil. Tá aqui, ó, tudo isso aqui, ó. Tudo dinheiro de grátis isso aqui. Por quê? Porque eu comprei quando o pessoal falou que ia virar Venezuela. E tava tudo isso aqui barato e tal, aquela parada toda. E aí eu tive 193% de rentabilidade, tá? Gente, 100% de rentabilidade é o dobro. 200% de rentabilidade é o triplo, tá? Num prazo médio de 2 anos a 2 anos e meio. Então não é 15% ao ano da Selic não, que já é bom pra caramba, né? Eu tô falando de 200% basicamente de rentabilidade, por conta desses medos liberais que tem. Só que isso é bom quando a bolsa está em baixa. Agora ela não está em baixa. E quando ela não está em baixa, ela tá na alta, acontece outras burrices também. Além das burrices ideológicas, eu não posso falar que é bull market, podem associar o Lula, não sei o quê. Já que tá bombando, então vamos falar que é o Flávio, vamos falar que é o Trump e tal. Além dessas burrices de ideologia e tal, tem a burrice também da ganância. Porque agora os influenciadores financeiros falaram, bolsa, caramba, tá 180, bolsa 200 mil pontos, dólar a 3 reais, aí já começaram o contrário. Já começaram a fazer umas thumbnails indicando que pode ser bom momento para entrar. E sabe o que eu, Daniel, estou sentindo agora? Eu tô com medo.
Se eu fui pra China agora, meu patrimônio só na China aqui aumentou tipo 300 mil reais ou 400 mil reais só dessa subida aqui. Aí eu falei, pô, legal, mas assim, eu não tô preocupado com isso, eu tô preocupado com os dividendos, né? Praticamente mensais aí que as empresas pagam. Então, se o meu patrimônio sobe ou desce, eu não tô tão preocupado com isso. Eu quero a carteira passiva de renda mensal, tá? Só que aí os caras já estão nessa noia. Agora, tipo assim, ninguém fala mais de Bitcoin, porque o Bitcoin tá em baixa. E pra quem gosta de Bitcoin é engraçado, né? Porque agora que deveria ser o momento de você comprar, né? Ninguém fala mais do dólar, eles só falam do dólar quando o dólar tá 6,30. Meu Deus, a moeda americana está valorizando. O Brasil é o bostil. Você deve mandar seu dinheiro todo pra dólar. Beleza, aí tu mandou a 6,30, agora o dólar tá 5,20. Tu se ferrou, né? Agora que se você investe fora, eu, por exemplo, invisto, você poderia, que o dólar está mais baixo, pensar em investir um pouco mais fora do Brasil. Daniel, e você está investindo fora do Brasil? Você está investindo no Brasil? Eu, Daniel, nesse último mês, eu não estou investindo. Eu estou com medo. Enquanto essa galera fica em euforia, e um monte de gente nova entrando no mercado financeiro, um monte de gente comprando ação, e comprando ação cara agora, eu tô com medo. Por quê? Porque eu não compro nada em alta. Eu fico feliz quando tá tudo embaixo. Quando há um descasamento da realidade com a expectativa. A expectativa é que vai virar a Venezuela. A realidade é mais um governo de centro, o do Lula, com um pouco mais olhado pro social aí. E aí, quando tem esse descasamento, o preço fica baixo, eu compro e ganho. Mas agora tá muito alto, tá esticado. Não tá tão cara assim a Bolsa Brasileira. Beleza, até que tem empresas que dá pra comprar. Mas no macro, é só uma histeria. E a galera tá entrando e tá comprando influenciador financeiro e falando e tal, e essa parada toda. E muita gente investindo nos Estados Unidos também. E o que tá acontecendo? Aqui a gente tem um mercado mais sólido no Brasil, mas, a meu ver, ficando já um pouco esticado. E nos Estados Unidos está muito esticado. A gente tem uma bolha da IA lá. Não tem como o preço daqueles ativos, daquelas ações e do que os investidores colocaram de dinheiro naquelas ações, não tem como aquilo se realizar em lucro para todo mundo no futuro. Não tem. É uma conta praticamente impossível, né? A IA teria que criar outro planeta Terra e o planeta produzir pra gente para essa conta ser sustentável. É um negócio assim maluco, sabe? Então, e quando está todo mundo em euforia, eu tô relativamente com medo. Mesmo que meu patrimônio esteja subindo aqui, ó. Subindo, aí passa um mês, sobe mais 1 milhão, sobe mais 500 mil e tal. Mas o patrimônio, a variação é ego. De 7 para 8 milhões, beleza. Subiu aqui nessa carteira e tal. Mas um dia pode cair para 6. E eu não estarei preocupado. Por quê? Pode cair para 5. Por que eu não estarei preocupado? Porque eu não vou sacar esse dinheiro agora. Porque eu estou preocupado com o número de ações que eu tenho. Esse número de ações gera um lucro mensal para mim. Não é mensal, tá? Mas como eu tenho várias, acaba caindo mensalmente. Gera um lucro mensal. E esse lucro mensal, ele é mais ou menos fixo, tá? Independentemente de se a minha carteira total está em 6 milhões, 8 milhões, 7 milhões ou 5 milhões. E Daniel, então, como você reage se você fala que não se importa com o patrimônio? Eu me importo, mas o patrimônio é mais ego. Então, o que eu tenho de referência? Se a bolsa está em baixa, eu vou lá e compro essas empresas boas, que eu quero manter como uma carteira de renda passiva para sempre, eu compro elas baratas. Quando elas sobem, o meu patrimônio sobe junto. E é aquela euforia de mercado. Mas eu compro menos. E aí eu acabo fazendo um pouco mais de caixa, né? Que é investindo em renda fixa. Ou então procurando empresas que estão baratas. Por exemplo, a última compra que eu fiz foi Petrobras. Petrobras estava mais ou menos... Deixa eu mostrar quanto ela está aqui agora. Petrobras, meu preço médio é 26, ela está 37. Acho que a Petro estava mais ou menos 31 reais quando eu comprei a última vez, há um pouco mais de um mês, eu não tô lembrado certo, tá? E eu comprei porque eu julgo que até esse preço atual de Petrobras ainda é barata, né? É uma ótima empresa... para negociar esse preço aqui é muito barato, porque ela paga ótimos dividendos, tá? E mesmo com o barril do petróleo relativamente baixo, a Petrobras dá ótimos lucros, né? Vocês sabem a minha opinião, a Petrobras deveria ser estatal, mas já que ela não é, ela está na segunda melhor opção, que é uma empresa de economia mista. E já que ela é de economia mista, eu não vou ser purista aqui, né? Eu vou investir na empresa, eu acredito muito na Petrobras. E esse preço dela ainda relativamente baixo, tá? Porque o preço teto dela, para ser justo, deveria ser R$135, mas ela está a 37. Então, Daniel, por que mesmo com a Petrobras subindo agora, ela está muito longe do preço justo? Por causa de burrice de mercado, né? Os caras veem Petrobras, eles falam assim, ó, o governo vai interferir, logo a empresa vai falir, igual foi em 2014, na época da Dilma, e não sei o que. Gente, naquela época lá, o barril do petróleo saiu de $130 para 30 e poucos dólares. Foi uma queda monumental. A Petrobras também, além da corrupção, óbvio, teve corrupção pra caramba, mas além da queda do petróleo e da corrupção, a Petrobras não tinha uma eficiência de explorar barril tão boa quanto agora. Agora a Petrobras, se eu não me engano, no último relatório que eu li, ela está explorando cerca de 6 ou 7 dólares o barril, tá? E é uma exploração altamente tecnológica, porque é offshore, é no mar. Inclusive, eu gravei um vídeo, tá? Que é se você pode ficar rico
com a exploração da Petrobras na margem equatorial. Eu devo deixar aparecendo em algum lugar aqui. E aí, a última compra que eu fiz foi Petrobras porque eu acho que o mercado ainda está precificando ela mal, beleza? Então, o que eu estou presenciando é mais uma vez as burrices de mercado e os seguidores dessas pessoas sempre fazendo compras ruins. Quando as empresas estão baratas, eles não compram. Quando elas estão caras, eles vão lá e compram. Eles fazem sempre o inverso. O discurso até que é bonito, né? Eles falam, não compre na alta. Mas as thumbnails dos caras indicam só isso, né? É até meio que inconsciente, né? Ou às vezes consciente mesmo, né? Eles se motivam, começam a falar daquele ativo e tal. Quando o Bitcoin estourar de novo, bombar, vai ter um monte de thumbnail de Bitcoin. E aí os apaixonados vão lá e vão comprar, né? Então, eles falam que não é pra fazer isso, mas na prática eles acabam fazendo e os seguidores dele acabam fazendo também. E a maioria deles, por quê? Porque segue essa cartilha liberal, meio de ódio ao Estado, ódio ao governo e tal. E acabam se perdendo da realidade, né? Daniel, todo liberal é burro? Obviamente não. Essa estratégia aqui do preço teto, por exemplo, eu aprendi com uma liberal, com a Louise Barsi, filha do Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores. Eu, Daniel, sou bem pragmático. Se tem alguém liberal, de direita ou de esquerda que pode me ensinar algo, e aquilo é de valor, eu aprendo sim com aquela pessoa sem problema nenhum. Então fiquem na guarda dos próximos capítulos. E o dia que a bolha estourar, tomara que não estoure agora, tá? Mas assim, o dia que a bolha estourar e o mercado cair, você vai se lembrar de mim, porque os profetas do caos vão aparecer outra vez, falando que o mundo vai se destruir e o papai aqui vai comprar boas empresas a bons preços. Fechou? O vídeo ficou longo, mas espero que você tenha entendido. Foi um recado muito importante que eu passei para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.